Novamente nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus e eu quero aqui saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos felizes porque Deus nos concede mais um dia de vida e também mais este momento de juntos estudarmos a Bíblia. Que vocês continuem persistindo, orando, buscando a direção do Espírito Santo para que possam ir compreendendo a Palavra de Deus e também tomando decisões ao lado de Jesus. Vocês orem pelo nosso ministério Hora Tranquila e nós também sempre aqui estamos orando por vocês. Nós queremos pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Hora Tranquila e também dê ali o seu curtir e compartilhe com outras pessoas. Assim nós estaremos divulgando para muita gente que a gente às vezes nem conhece a Palavra de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhando na mente e no coração daquelas pessoas que vão ouvindo a Palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, especialmente, ó Deus, por mais um dia de vida e também pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê entendimento do estudo que estamos fazendo e nos ajude, ó Deus, a aceitar as Tuas verdades e colocá-la em prática em nossa vida. Nós te pedimos, agradecidos, confiados em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ontem nós falamos então a respeito do discurso que Paulo fez em sua defesa perante o rei Agripa. O rei Agripa, ele era judeu. E Paulo, então, ele fala primeiro da sua época de fariseu, depois ele fala da mudança que ocorreu após o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, e também fala que era agora impossível ele ficar calado, ele não tinha outra escolha a não ser testemunhar destas verdades, de que Jesus é o Messias e que ele estava vivo. E então, quando Paulo disse isto, que Jesus estava vivo e que ele tinha que anunciar isto, Festo ele se manifestou. Está aqui em Atos capítulo 26, no verso 24, diz: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Agripa não falou nada até aqui. Festo é que se manifestou. Por quê? Porque os gregos e romanos, eles não aceitavam também a imortalidade da alma e também não aceitavam a ressurreição. Para eles, a pessoa morreu, acabou. Não tinha questão de imortalidade da alma e nem de ressurreição. E é tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus. Já falamos sobre isso, mas vamos repetir. Por quê? Porque eles não aceitavam que uma pessoa que havia sido morto numa cruz podia ser ele próprio Messias. Porque lá em Deuteronômio está escrito que maldito aquele que for pendurado no madeiro, aquele que for morto numa cruz. E Jesus, para os judeus, era um maldito, porque foi morto numa cruz. E então, como era uma loucura, né, diz ele aqui, para os gregos, né? E então era este Jesus que Paulo estava pregando. E Festo, então, ele se manifesta aqui, não querendo, então, aceitar estas palavras do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, de uma maneira respeitosa, ele defende a sanidade, né, das suas ideias, e ele se volta então para Agripa, que era um judeu, que não só podia compreendê-lo, mas também confirmar que suas palavras estavam de acordo com os profetas hebreus. Aqui em Atos 26, versos 25 e 26, Paulo diz assim para o rei Agripa: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aqui então Paulo, né, sereno, né, sem se exaltar, sem alterar a sua voz, ele diz aqui
que o rei Agripa entendia o que ele estava falando, porque o rei Agripa era judeu e era o que eles criam, né? No Pentateuco e também nos livros que haviam do Antigo Testamento. Naquela época ainda não havia o Novo, mas Paulo então fala que tudo que ele estava falando estava de acordo com os profetas que eles conheciam e que haviam nas Escrituras, nos rolos sagrados. Vejam que em Atos 26, versos 27 e 28, Atos 26, versos 27 e 28, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Como eu disse, Agripa era judeu, mas ele não era um judeu que havia aceito a Jesus como Messias. E ele então diz aqui a Paulo que ele, por pouco, me persuades a fazer cristão. Numa versão mais moderna, a Nova Versão Internacional, este verso, esta frase foi traduzida assim: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Então, o rei Agripa, ele não queria apenas com um discurso ali, né, de alguns minutos de Paulo, achar que era suficiente para ele se tornar cristão. Mas Paulo, ele se baseou a sua defesa no Antigo Testamento, nos profetas, porque o que ele estava falando, o rei Agripa estava entendendo. Festo não entendia, porque Festo era romano, era um gentil, mas o rei Agripa entendia. Só que ele não havia aceito a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Aqui, em Atos capítulo 26, no verso 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quer dizer, sem aquelas correntes, né, porque ele estava preso. Então, Paulo, ele ainda insistiu, depois que o rei Agripa falou, que não por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas todos aqueles que ali estavam, que estavam ouvindo Paulo, pudessem então se tornar tais quais Paulo era, um cristão convertido a Jesus. Amigos, muitas das vezes nós pregamos o Evangelho, nós mostramos a verdade para algumas pessoas e nós queremos que essas pessoas também aceitem de imediato, não é mesmo? Mas às vezes não é assim. Alguns podem aceitar, a primeira vez que ouve, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mas outros levam algum tempo. O Espírito Santo é que vai trabalhar. Então não tenha pressa em que uma pessoa aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Não tenha pressa que a pessoa aceite a verdade em sua vida. Ore por essa pessoa com a qual você está trabalhando, com a qual você está dando testemunho. Viva o cristianismo em sua vida, porque a sua vida de cristão vai falar muito mais alto do que as palavras que você falar. E o Espírito Santo vai trabalhar na mente, no coração daquela pessoa, fazendo com que ela tome uma decisão. Não somos nós que convertemos as pessoas, é o Espírito Santo que trabalha e faz com que a pessoa reconheça o seu pecado, se arrependa e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Agripa disse aqui para Paulo: você acha que com tão pouco tempo você pode me convencer a me tornar um cristão? Então, assim também são a maioria das pessoas. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Em Atos 26, versos 30 a 32, diz: a essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, se Paulo não tivesse apelado a César, ele poderia ter sido solto ali. Mas como ele apelou, ele então seria enviado posteriormente ao imperador César. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, finalizando o estudo da semana, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.